Se você usou esse ano ou vai usar no ano que vem a câmera do seu notebook, celular ou computador no trabalho, seja em apresentação, entrevista de emprego ou reunião por vídeo, não pule esse vídeo e assista ele inteiro, porque eu vou em poucos minutos fazer um checklist mostrando o básico para se usar webcam no ambiente de trabalho. Eu sou o Maurício Ricardo, já fui apresentador de telejornal em afiliada da Globo, eu fiz curso de técnicas de apresentação nos meus tempos de executivo, tenho 20 anos de internet e ainda me espanta ver como algumas pessoas colocam em risco a sua imagem pessoal no trabalho, junto aos clientes e colegas, por não seguirem umas regras que são básicas e que fazem muita diferença quando a gente está usando a câmera e a internet para falar profissionalmente com os outros. Para não ficar falando em dicas inatingíveis, eu estou gravando no quarto do meu filho, com o meu fone de ouvido, iluminação natural e sons da rua. Porque a ideia aqui é a gente checar o básico do básico. Tá pronto para fazer o checklist e confirmar se você sabe mesmo esse básico? Então, sem enrolação, vamos à primeira dica. 1. Certifique-se de que a internet está boa. Parece óbvio, né? Mas outro dia mesmo, eu que estou me vendendo aqui como expert, perdi uma live inteira porque a internet parou de funcionar. Quando a culpa é da operadora ou da conexão da pessoa que está do outro lado, não há muito o que se fazer. Mas antes de entrar numa live ou reunião importante, procure testar a sua internet. Se tiver Wi-Fi em casa e você não estiver usando o computador desktop, que é pesadão, procure um cômodo onde o sinal esteja bom. Não é a única coisa que você tem que olhar nesse cômodo. Eu vou falar sobre isso, mas é o básico. Se seu filho, seu marido, sua esposa, alguém da casa estiver assistindo Netflix ou jogando online, peça para eles darem um tempo até acabar a sua reunião. Quando a internet de uma casa é usada simultaneamente por mais de uma pessoa, o equipamento divide aquela velocidade de conexão que você comprou entre todo mundo. E vou dizer uma última coisa, se nem assim a sua internet segurar a onda, se for entrevista de emprego, ou com um cliente importante, ou uma reunião muito especial com um chefe de alto escalão, com quem você tem pouco contato, vale a pena achar um outro local com internet bacana para fazer essa conversa. De qualquer forma, a gente está em crise, está numa pandemia, a gente tem a internet possível, mas se você for usar a internet a trabalho, e puder, claro, vale a pena investir numa boa conexão, ok? Vamos então para o item 2, o segundo item básico, que é 2. Conheça o seu equipamento e o aplicativo. 2020 pode ser chamado de o ano do Zoom. Não é propaganda, muita gente já estava até habituada com Skype ou Messenger, WhatsApp, mas o Zoom cresceu muito e vários outros aplicativos para conversa, reunião ou aula online cresceram e apareceram no mercado. O Discord, por exemplo. Nem preciso te falar que se for uma entrevista de emprego e o cara perguntar se você usa o Zoom, o melhor é baixar a versão gratuita e aprender a usar antes da entrevista, porque responder não, se quiser Skype, pode ser uma postura perigosa. O cara pode achar que você não está interessado no emprego. Eu não estou te pedindo para mentir. Se ele perguntar, você usa o Zoom, você pode responder não, mas eu instalo aqui sem problema. Se você é parte interessada, é um investimento de tempo apenas que vale a pena. E que tempo é esse? É o tempo de baixar o aplicativo só, mas também assistir 1 ou 2 tutoriais na internet ou pedir ajuda para alguém que possa te socorrer e testar os recursos básicos do aplicativo para não pagar o mico, por exemplo, de ficar sem áudio empacando a reunião porque não apertou o botão que habilita o microfone. O mesmo serve para o seu equipamento, ou câmera de celular, ou hardware, ou webcam. Teste o áudio e o vídeo com antecedência para você ter certeza de que tudo vai funcionar. Se você tem internet e equipamento funcionando, vamos ao item 3. 3. Tenha cuidado com a luz e o fundo. Esse é um erro muito comum. É bem básico, mas muita gente ainda não leva a sério. As câmeras digitais evoluíram muito, mas o princípio básico de funcionamento ainda é o mesmo. Elas capturam a luz do ambiente. Se você for usar a luz do dia e ficar em frente a uma janela, o que vai acontecer? Existe uma chance muito grande de você aparecer no vídeo como uma penumbra, enquanto a luz da janela vai saturar tudo e vai parecer aquela coisa cósmica, sabe? Filme de ficção científica, quando o ET desce da nave e a gente só vê a silhueta dele e aquela luz. Então, para quem está te assistindo, a sensação é horrível, porque não dá para ver suas expressões. Você fica parecendo uma vítima de crime dando entrevista para o Fantástico.
Use luz natural, é o que eu estou fazendo agora. Mas coloque o notebook ou o celular ou o monitor do desktop numa posição em que a fonte principal de luz, no meu caso a janela, fique atrás da câmera, não na frente dela. Caso você vá gravar à noite, quase o mesmo serve para a lâmpada do ambiente. Cuidado para ela não ficar iluminando muito o que está atrás, iluminando pouco você, dando sombra. Ficar exatamente debaixo da lâmpada também pode não ser uma boa ideia, porque ela vai jogar sombra sobre o seu rosto. No meu caso, vai jogar reflexo na careca também, mas é outra coisa, esquece. Ficando debaixo da lâmpada, a testa da gente joga sombra sobre os olhos, o nariz joga sombra sobre a boca, não é legal. Gravando à noite, o ideal é a lâmpada estar perto, mas ligeiramente atrás da câmera. Também vale a pena investir, se você puder, numa light ring, que é aquela luz que a gente acha hoje em dia até em camelô, que você liga no USB, blogueiro usa muito. Dá para usar com o carregador do celular e está resolvido. Lembrando que óculos é sempre um problema, sempre posicione a luz de uma forma a evitar que o reflexo da lente dificulte ver seus olhos. Os olhos são o espelho da alma. Quanto ao fundo, cuidado para deixar bagunça aparente, rodo no chão, embalagem de remédio. Pense no seu fundo como um cenário, não precisa ser necessariamente bonito, pode ser neutro como esse aqui, ó, mas que passe uma imagem de organização. Outra coisa importante é interditar o local. Outro dia o Fábio Pochá estava numa live e a esposa dele passou nua atrás da câmera. Ele é humorista, tá tudo bem, mas não é todo mundo que lida legal com essa situação. O mesmo vale para gato e filho pequeno. É até fofa uma interação rápida, humaniza você. Mas se o pet ou o filho, sem querer comparar o pet com o filho, estiverem exigindo muito a sua atenção a ponto de atrapalhar a reunião, vai ser péssimo. Então, se for uma live ou reunião importante, peça ajuda para ter esse momento reservado para você. Dica 4. Cuidado com a sua aparência. Ok, tá todo mundo home office, mas mesmo que você queira um look mais informal, não apareça numa reunião como se tivesse levantado da cama com 40 graus de febre. Dá uma arrumadinha no cabelo se tiver. Evite aquela camiseta toda puída, que é ótima para dormir, e por aí vai. Eu sei que tem ambientes de trabalho hoje em dia que não levam isso a sério, não é importante. No ambiente das startups modernas, talvez achem o máximo você aparecer de pijama. Mas se não for o seu caso, esteja tão apresentável quanto você estaria se fosse uma reunião presencial. Serve para professores também, viu? Treine a interação com a câmera. Eu deixei essa por último, mas deveria ser a primeira. Vou explicar do que eu estou falando. Sabe aquela sensação muito comum? Não gosto de me ouvir filmado, de me ver filmado. Esse é o problema. A gente tende a ser bastante exigente consigo mesmo em relação às nossas aparições em vídeo, porque até muito pouco tempo só atores e celebridades e grandes personalidades em entrevistas eram vistas em vídeo. Mudou. Melhorou muito na era do WhatsApp, das selfies, né? A gente se acostumou a ouvir a própria voz, mas falar com as pessoas usando a câmera é muito diferente de falar com as pessoas ao vivo. Quando a gente não tem intimidade, então, pode ser até intimidador, opressor em alguns casos. Então não tenha medo de ensaiar. Se tranque com o seu celular e fale bastante. Fale até sobre o tema que você vai falar na reunião. Acostume-se a se ver em vídeo, inclusive, para ir consertando os erros que a gente comete com frequência. O principal deles é relaxar no português e na dicção. Você não tem que ficar engessado, mas é importante entender que o regionalismo, que faz boa parte do país engolir o S nos plurais, não fica legal em vídeo. Isso é um fato. Tem um ditado aqui em Minas que diz: nós fala errado porque nós quer, porque estudado nós é. Então, a menos que você esteja num ambiente onde falar errado não faça diferença, tente falar o português correto. Não estou falando de sotaque, tá? Viva a diversidade! Eu estou falando da língua portuguesa e, repito, de situações em que o uso correto do vernáculo faça diferença. É por isso que vale a pena treinar. Se ouvir falando de improviso. Repito, não é para te deixar grilado e fazer você ficar engessado e reticente por medo de errar. É para te lembrar que tem uma câmera entre você e o seu interlocutor. Tudo vai depender da imagem que você precisa ou quer projetar. Se você for um cantor sertanejo, você pode tomar liberdades na fala que um advogado ou um educador, por exemplo, não podem ou não deveriam. Não é regra absoluta, você tem que estudar o seu caso. E finalmente, essa é uma dica bônus. Vai lá, 6. Mantenha contato com a lente. Esse não chega a ser um erro, mas a dica vai ajudar você a passar uma imagem mais afirmativa, mais confiável
nas reuniões por internet. Vou explicar. Quando a gente está numa conferência, a gente está vendo o nosso interlocutor aqui embaixo normalmente, na tela. Mas quem está capturando a nossa imagem é a câmera que está aqui em cima. Então é sempre bom você se lembrar disso para que em alguns momentos você encare a câmera para você transmitir a ideia de que está olhando nos olhos da pessoa. Se a pessoa está falando, claro, fixe os olhos nela aqui, né? Mas quando for sua vez de falar, você pode intercalar entre a tela e a câmera para transmitir essa confiança do olho no olho, sem perder também a atenção nas reações que a sua fala está provocando no interlocutor. Deu para entender? Na dúvida, a prioridade é olhar para a tela, que está lá e é onde está todo mundo olhando. Mas você vai passar uma mensagem muito mais assertiva se diante de alguma pergunta onde se espera que você transmita confiança, por exemplo, você responda olhando para frente. Por exemplo, se eu acho que estou pronto para esse desafio, sim, eu estou pronto para esse desafio e me vejo parte desse time. Olha a diferença. Sim, eu estou pronto para esse desafio e me vejo parte desse time. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, itens esticados, você está pronto para fazer as suas lives. Sempre lembrando, isso tudo depende muito da sua profissão, do seu ambiente de trabalho, do seu objetivo com a live. Então aquilo que você achar que não serve para você, só releve. Eu sou o Maurício Ricardo, entre outras coisas sou o cofundador, com muito orgulho, junto com a minha esposa Daniela Akemi, da Techers, uma escola de tecnologia em Uberlândia, e essas e muitas outras dicas minhas, da Dani e da nossa equipe fantástica vão aparecer nas nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir. Se for aqui da região, procure a Techers, a gente com certeza tem um curso em tecnologia voltado para você. E até a próxima!